Hello, guys! A graça e a paz. Aqui, ó. Tô aqui. Aê! Produção, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus faça morada em você, na sua casa, na sua família. E, galera, nós estamos no 16º dia. 16º dia dos nossos 21 dias da consagração da contemplação. E aí? Como tem sido esses dias? 16 dias contemplando, vendo a beleza. Começamos olhando para a criação, a revelação natural do Senhor. E agora nós, dia após dia, temos mergulhado, imergido na revelação especial. E no dia de hoje, eu quero levar você a olhar para a comunhão dos santos. Cara, sabia que a comunhão dos santos é um dos símbolos de fé da Igreja Reformada, da Igreja Presbiteriana do Brasil? E a comunhão dos santos ela está bem baseada em um dos capítulos da Confissão de Fé de Westminster. E nós vamos falar sobre isso hoje. Como nós podemos contemplar, olhando, vivendo a comunhão dos santos. O texto que nós vamos ser abençoados e ministrados neste dia, nesta tarde, nesta noite, nesse momento, nesse 16º dia, se encontra lá em Atos, capítulo 2, o versículo 42 ao 47, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uau! Deus é da hora demais. Cara, o autor Lucas, médico, discípulo de Jesus, que viu Jesus no apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre a vida de Jesus no Evangelho de Jesus segundo o próprio Lucas que escreveu, essa obra tão extraordinária, vida, nascimento, morte e ressurreição. E agora Atos ele começa falando sobre essa obra de Cristo, a obra de Jesus em meio ao corpo de Cristo, que é a igreja, como o apóstolo Paulo mesmo diz em uma das suas cartas, que vem falando que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E quando eu olho sobre essa contemplação em meio à comunhão, nós podemos ver alguns pontos. Como que podemos, então, na comunhão dos santos contemplar? Primeiro, perseverar. Você vai ver que perseverar, o verbo perseverar aparece duas vezes, tanto no versículo 42 e no versículo 46. Essa é uma característica da igreja do Senhor, do povo de Deus, e a comunhão dos santos vai levar-nos a essa estrutura maravilhosa, que é da perseverança. Caminhando, desenvolvendo, indo até o fim. O segundo é casa e templo. Você vai ver que essa igreja ela não era uma igreja programática, de programas, de reuniões, de movimentinho, não. Ela estava por isso que a primeira característica é perseverança. Ela estava na casa dos irmãos, ela estava no templo, ela estava no rolê, ela estava no trabalho. Ela era uma igreja que contemplava Deus, que vivia Deus, que o sol lhe deu glória, realmente está na pegada lá. E não está dissociado à vida. Essa comunhão dos santos, ela não desassociava da vida. Era onde eles estivessem, ali havia comunhão, havia contemplação. E o terceiro é uma ortodoxia e uma ortopraxia que leva à salvação, que leva ao encontro com Jesus. Cara, essa igreja, ela foi uma igreja ortodoxa, uma igreja teológica, uma igreja doutrinária. Ela vivia e perseverava na doutrina dos apóstolos, daquilo que os apóstolos ensinavam, na Torá, na Taná, nos escritos e na revelação de Jesus, na revelação do Espírito Santo e nos ensinos de Cristo. Era uma igreja ortodoxa.
com uma ortodoxia bem fundamentada, uma ortodoxia dos apóstolos, o ensino de Jesus para aquela galera. Uma igreja que orava, uma igreja que compartilhava, uma igreja que tinha compaixão, uma igreja que estava de casa em casa, templo a templo, casa, orando, abençoando, uma igreja que tinha compaixão pelo vendia as coisas, contribuía, ofertava. Essa é a igreja que a sua ortodoxia bem fundamentada levava ela para ser uma igreja prática, aonde ela aplicava aquilo que Jesus ensinou, como compaixão, como amor, como oração, como vida na vida. Então, o Senhor vinha abençoando. Herman Ridderbos, em um seu livro sobre a teologia, sobre a vida de Paulo, ele escreve assim, olha, a igreja é a comunidade de contemplação e adoração do Trino Deus, do Deus Trino. Então, que você, nesse dia 16, entenda que a comunhão dos santos, seja num pequeno grupo, na verdade, seja no pequeno grupo e no grande grupo, seja na casa, seja no templo, ela nos leva a contemplar e a adorar a Deus de forma extraordinária. Então, não vacile, velho. Fique firme, entenda que a vida de comunhão, a vida da igreja, a vida de um pequeno grupo, seja um grupo familiar, uma célula, seja uma departamental de uma sociedade interna, seja um momento ali no dia a dia, uma resenha, é adoração e é a oportunidade de contemplar, é a comunidade dos santos, como o culto, o encontro, a grande celebração também é, e você não pode ficar de fora. Deus te abençoe, valeu, tamo junto e é nóis, galera!